Agora temos no Bom Dia Litoral o quadro Direito do Consumidor. Nessa quarta-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI o doutor Maurício Vitor, que entende tudo e mais um pouco sobre direito do consumidor e vai poder ajudar você, telespectador, tirando dúvidas importantíssimas. A começar pelo fim da situação de emergência pública no que diz respeito à Covid-19 no Brasil. Afinal de contas, durante o período de pandemia, o Ministério da Saúde decretou emergência pública, a situação de emergência pública, e agora, com a vacinação em massa e também graças à imunização da população, foi possível liberar alguns eventos, principalmente eventos públicos com a participação de muitas pessoas. E é sobre isso que converso nesse exato momento com o doutor Maurício Vitor, porque, doutor, tivemos shows remarcados, eventos cancelados, eventos presenciais que tiveram que ser adaptados para o online, mas agora, principalmente os shows que foram remarcados, estão com datas próximas. Como o consumidor deve se preparar e quais direitos ele tem nesse momento? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Pierre. É bastante importante o tema, né? Especialmente se considerarmos que, inclusive, o Ministério da Saúde fez um pronunciamento público, né? Em pleno domingo de Páscoa, informando o fim do estado de emergência pública, que tem diversos impactos, né? Especialmente na administração pública, aquelas situações que prescindiam das licitações e tal, por conta da emergência, né, própria da Covid-19, modifica-se substancialmente. Em termos de direito do consumidor, que é o que nos interessa, que interessa ao nosso público, há uma situação diferente já, tá? Por quê? Porque assim que surgiu essa situação, foi editada uma lei em razão dos promotores de evento, dos agentes de viagem, das companhias aéreas, das transportadoras também rodoviárias, né? Para poder dar a este setor de eventos, turismo, algum suporte num momento extremamente difícil, quando tudo parou ou parava temporariamente e voltava. Então a programação virou um caos para esse tipo de promotor ou de comerciante, né? Então foi editada a Lei 14.046, que em tese vigia para os anos de 2020 e 2021 para esse tipo de situação. Comprei uma passagem aérea, iria viajar de Paranaguá a Curitiba, Curitiba a Fortaleza, de repente fechou tudo. Eu não tenho culpa do ter fechado, né? Eu paguei pelo bilhete. Então essa lei previa esse tipo de situação. Dava o direito ao consumidor de remarcar, de ter uma nova data. E a mesma coisa para eventos, né? Cancelados os eventos, havia o direito ao reembolso com prazo, para também não prejudicar o promotor, né? Porque recebe um valor e tem que imediatamente reembolsar. Isso nos anos 20 e 21. Ocorre que iniciamos 22 com a possibilidade de a pandemia ter um prosseguimento ou não estar sob controle ainda em 22. E aí houve a prorrogação da validade ou dos efeitos da Lei 14.046 por medida provisória. Então, aqueles eventos, aquelas viagens que você não fez 20 e 21, você tem o direito de ressarcimento ou de remarcação para o ano de 22. Mas essa medida provisória, também do governo federal, permitiu que o que acontecer em 22 no mesmo sentido, por conta da pandemia, né, ou de qualquer efeito relacionado a ela, também possa ser tratado do mesmo modo. Então nós estamos ainda, até o dia 31 de dezembro de 22, sob os efeitos desse aparato judiciário. Ou seja, ainda que o estado de emergência pública tenha sido afastado, a situação de pandemia é válida para todos os fins de direito para esses casos de eventos, viagens, turismo, mantendo o consumidor, portanto, se por qualquer motivo eu tiver um deslocamento neste ano que seja cancelado ou modificado em razão de qualquer evento de saúde, eu posso, até 31 de dezembro de 23, me ressarcir ou remarcar uma viagem, por exemplo. Me ressarcir de um evento que não ocorreu ou que ele seja remarcado para que eu possa nele comparecer. Eu não perco
aquele investimento que eu fiz em razão dessa disposição legal, apesar da modificação substancial em relação a outras áreas, né, que afetam especialmente a saúde e a administração pública com o fim do estado de emergência pública. Doutor, essa prática vale caso o consumidor não possa realizar aquela viagem, por exemplo, comprou um pacote de viagens, mas em 2022 ele já tirou as férias no mês de janeiro, não podia viajar ainda, e agora pode viajar, mas ele não consegue realizar essa viagem. Ele pode receber o dinheiro de volta? A operadora é obrigada a ressarcir o cliente nesse caso? A primeira opção é remarcação, né? Mas, evidentemente, o mesmo direito que assiste às operadoras, aos promotores de evento, de adiar ou de ressarcir, assiste ao consumidor pelas mesmas razões. De modo que, se o consumidor não puder fazer uso daquele ticket de passagem, daquele ingresso, por uma razão justificada relativa a essa questão de saúde, então, vamos citar um exemplo. A pessoa tinha férias programadas para determinado mês, fez toda a sua aquisição e planejamento em razão disso, mas em razão também do estado do problema de saúde, ela foi obrigada a modificar o período de férias. Isso o patrão pode certificar, né? A pessoa tem como comprovar, ela faz jus sim à indenização, daí ao ressarcimento. Ela não está obrigada a fazer uso de uma remarcação que não possa ser atendida da forma como ela precisaria. Mas aí temos o seguinte, como há a possibilidade até 31 de dezembro de 23 da remarcação ou do reagendamento, isso precisa estar comprovado não só para o período de 22, mas para 23, porque a companhia aérea, a agência de viagens, o hotel poderá exigir essa comprovação e dizer, não, você não quer fazer esse ano, você não pode fazer esse ano, mas nós temos disponível aqui uma data em 23 para você fazer. Então, há o direito do consumidor, mas deve ser fundamentado e justificado, não é uma mera vontade, eu desisti. Isso não serviria para esse ressarcimento. Doutor, o fim da situação de emergência pública no país altera de alguma forma o funcionamento dos planos de saúde, a prestação desse serviço? De certa forma, sim. No que pode alterar? Houve muitas decisões judiciais até obrigando planos de saúde a uma série de circunstâncias em razão da emergência pública. Por exemplo, exames, né? Obrigação de plano de saúde fornecer exames, atendimentos específicos e especiais para aquele fato em si, que hoje já não está mais incluso na emergência pública, de modo que voltam os tratamentos para esse tipo de atendimento ao normal. A ANS, a Anvisa, o Ministério da Saúde agora voltam a tratar os casos com isonomia, com igualdade. Então não é porque você está acometido de um problema que, como ocorreu na época do Covid-19, que haveria prioridade, haveria uma condição especial, né? Isso já se passou. Então agora volta a ocorrer uma normalidade em questão de leito, de atendimento, de exames. Realmente há uma modificação para esse tipo de atendimento. O consumidor que, porventura, quiser ter mais informações sobre como proceder no caso da viagem, remarcação de viagem, como proceder no caso de um show que foi remarcado, ou até mesmo ele tem um plano de saúde, quer entender a regra a partir de agora, como ele deve agir, o que ele deve procurar para poder ter todas essas informações? Bom, o primeiro passo e o que se espera é que os promotores de evento e as agências de viagem, as companhias aéreas, elas próprias façam contato com o consumidor, né? É uma obrigação deles. Olha, passou a emergência, você tem a possibilidade de remarcar, nós temos essa disponibilidade. Inclusive, doutor, já te interrompendo, me perdoe por isso. Claro. Esse sempre deve ser o primeiro procedimento do consumidor, sempre, em qualquer hipótese, primeiro procurar o serviço, a prestadora de serviço, a operadora do serviço, antes de acionar qualquer órgão oficial? Sempre deve ser o primeiro passo? Sempre, Pierre. Não só por uma questão de um ajuste mais rápido da situação que ele está vivenciando,
mas também especialmente para fazer aquilo que a gente sempre diz aqui, começar a produção de provas de que, se no futuro não acontecer o atendimento, ele possa vir a acionar com sucesso e ter o seu ressarcimento, o seu direito devidamente atendido. Então, nesse caso, procure, aguarde a agência de viagens ou promotor de eventos fazer contato. Não fez, procure você, faça contato. Preferencialmente por vias que possam deixar registrado, né? Então, existem os aplicativos, existe o e-mail. A ligação telefônica é o último meio porque não vai deixar marcado que houve uma ligação, mas você não tem o registro do que houve naquela conversa. Então tem chats hoje, né? Você vai qualquer página da internet desses prestadores de serviço, seja do plano de saúde, seja da companhia aérea, seja dos promotores de evento, tem o chat, você tem a oportunidade de ir lá fazer o registro, printa, guarda, né? Deixa reservado, faz uma pastinha lá no teu computador, né? Evento tal, vai guardando. Por quê? Se não houve atendimento voluntário, se mesmo você entrando em contato, não houve o atendimento, você passa a fazer jus a uma indenização. Essa indenização pode ser uma devolução dos valores que você adimpliu, tão somente, né? Como pode ser também até, conforme o aborrecimento, um dano moral, né? Que existe o dano moral indenizável, que é aquele que passou do mero aborrecimento. Então, o procedimento devidamente documentado, contato inicialmente com a própria operadora, com o próprio promotor, não viabilizou por aí temos toda aquela escala que costumamos mencionar aqui, né? Procon, consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br e depois, não sendo satisfeito, os juizados especiais para as causas até 40 salários mínimos, até 20 salários mínimos sem a presença de um advogado, ou até 40 salários mínimos com um advogado, ou até a justiça comum, nos casos mais graves que você precise maior flexibilidade para a produção de provas. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. Eu aguardo na próxima semana para debatermos mais assuntos de utilidade pública, direito do consumidor para o pessoal de casa. É sempre um prazer tê-lo aqui no estúdio da TVCI. Eu que agradeço mais uma vez, Pierre, agradeço a toda a equipe, agradeço aos nossos telespectadores e esperamos sempre estar aqui para poder, pelo menos, né, aliviar algumas das dúvidas dos nossos telespectadores, consumidores, para que o mercado de consumo seja cada vez mais maduro e esteja sempre no maior atendimento de todos os consumidores e, no nosso caso aqui, especialmente do litoral do Paraná. Uma ótima semana, bom feriado prolongado.